Mas isso aqui é somente uma técnica, queridos, que a gente usa, que é usada, porque quando você, próxima vez que alguém falar de jumento, jumenta, quando você sentir saudade da terrinha e lembrar da jumenta, do jumento, no caso você vai lembrar da jumenta. Você vai falar assim: nossa, o pastor Jadé um dia ele pregou e pôs uma jumenta lá na igreja, no culto de Santa Ceia. O pastor Jadé é meio esquisitão mesmo, né? Ele vai falar isso. Sei que vocês não vão falar isso, eu conheço vocês. Mas vocês vão associar, isso vai ficar no seu subconsciente, vai lembrar a jumenta e vai trazer, associar a palavra. Que o marido da jumenta, o jumentinho, Jesus subiu no jumentinho, ele entrou, não foi isso? Os humilhados serão exaltados. Talvez alguém fale assim: nossa, esse é o Rei dos Reis, entra nesse jumentinho aí. Não é? Então é para isso que eu pedi até para os meninos colocar lá. Coloca essa imagem aí. E o tema da palavra também já vai começar a entrar. Porque o tema da palavra é: a culpa é da... A culpa é da... A culpa é da... Pode falar que não é pecado não, viu? A culpa é da jumenta. A culpa é da jumenta. Nosso Deus, ele foi pendurado naquele madeiro, foi cuspido, foi judiado, não foi isso? Ele foi culpado por algo que ele não fez. Ele era um inocente e foi culpado, não é isso? E nesse texto a gente vai ver que a jumenta, ela apanhou algumas vezes, ela foi culpada de algumas vezes que ela não tinha culpa. E às vezes a gente coloca a culpa em outras pessoas que são inocentes, que na verdade a culpa é nossa, por nós não tomarmos uma posição, uma atitude, porque nós não tomamos jeito, não é isso que nós falamos? Esse menino não toma atento, não toma jeito, não é assim? Então vamos ver o que o texto da palavra do Senhor diz a respeito. Então os israelitas partiram, e aqui também fala que a jumenta, alguém falou aqui, o que aconteceu com essa jumenta aqui no texto? A mula, né, que o pessoal fala, a mula, o que a mula fez? Ela falou, mas a gente chega lá. A gente só sabe isso, a mula falou. E vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas esta noite, nesse texto. Amém, amados? Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava do outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus. E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou os seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que ficava próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Quem que é esse povo que saiu do Egito? O que eles estavam sofrendo no Egito? Eles estavam indo para onde? Para onde? Para a terra prometida, amém? Quem estava com eles? Quem era o líder deles? E quem estava com Moisés? Deus, amém. Olha, vocês estão uma bênção, hein? Então conseguimos entender aí já o texto, né? A história. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu o sei muito bem. Aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Amém, amados?
Eu vou continuar no texto aqui, mas eu quero dar uma paradinha nesse versículo. Vem, portanto, eu te suplico, e vem amaldiçoa por mim esse povo. Balaão, profeta do Senhor. Amém, queridos? Então, ele era conhecido naquele tempo, naquela época, e ele tinha um respeito pelas pessoas, porque ele era um profeta de Deus. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Eu quero falar uma coisa para você, querido, que às vezes a gente não se atenta, e eu tenho observado, ontem eu não pude estar aqui, mas eu ouvi um pedaço, a Glaucia falou alguma coisa para mim, depois eu vou ouvir a palavra, a mensagem. Mas eu tenho observado que Deus tem já há algum tempo, Deus tem trazido algumas ministrações, algumas palavras aos nossos corações, amém? Deus tem falado muito à igreja, e não só que a igreja vai crescer, que a igreja vai ser numerosa, não só isso, a gente não se prenda a isso, amém, queridos? Mas Deus tem falado algumas palavras para que nós possamos ser mudados, ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Deus tem falado muito a respeito de nós tomarmos um posicionamento como filhos e filhas de Deus. Deus tem falado que nós precisamos abandonar o pecado. Deus tem falado que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Deus tem falado, ministrado aos nossos corações que nós precisamos mudar o nosso caráter. Deus tem falado que Ele tem cuidado de nós. Deus tem falado que a nossa casa servirá ao Senhor. Deus tem falado que os nossos filhos, as nossas filhas servirão ao Senhor. Deus tem falado que aquela doença, aquela enfermidade física sobre a nossa vida, Ele vai curar. Você vai receber a cura, você vai receber a bênção. Amém, queridos? Mas a gente, às vezes, o que acontece? Não acredita. A gente fala, nós ministramos as vidas, e nós, seres humanos, a gente tem a tendência a sempre esquecer fácil, a gente esquece as coisas muito fácil. E o povo brasileiro esquece. Não, o povo brasileiro não, todo o ser humano tem essa dificuldade. A gente precisa ficar atento com essas questões, não é isso? E aqui, aconteceu aqui nesse caso, que esse rei falou para Balaão, isso acontece conosco. O diabo, Satanás, o capeta, ele antecede a nossa bênção, e a gente, em vez de alegrar o nosso coração e começar a glorificar e começar a ter um coração grato a Deus, a gente começa a ficar com medo. É só a gente ler o texto aqui que vocês vão entender. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Por que é um povo poderoso? Porque eles servem a quem? A Deus. Então as coisas começam a dar errado na nossa vida, nas nossas coisas, começa a atrapalhar, começa aquelas coisinhas, porque o Satanás sabe que a bênção é maior do que essa luta que você está vivendo, meu querido. Então, se você está vivendo luta, não é para você chorar, não, é para você agradecer a Deus. Não pela luta, mas agradeça a Deus pela vitória que Ele já te deu, que a provisão que eu sempre falo já está aqui para te entregar. Então, Ele vem, começa a colocar essas coisas, esses impedimentos, esses empecilhos, essas barreiras, que é o nosso linguajar pentecostal, a gente fala muito essas palavras. Está na prova, está na luta, está no manto, está na barreira, está no vale, não sei o quê, só na prova. Tá. Isso aqui Satanás coloca você para você se distrair, para tirar a sua visão, para tirar o seu foco no que Deus tem para a sua vida. Então, quando tiver as coisas meio embaralhadas aí, comece a agradecer a Deus. Ainda que você não veja, você fala, bom, as coisas estão enroscadas, o Satanás já está vendo que minha bênção é grande, então ele está me perturbando para tampar a visão. Amém, queridos? O Luiz, ele é goleiro. E aí, quando o pessoal vai cobrar falta lá, e aí fica a barreira lá, e o pessoal fica se mexendo, fica pulando, né? O cara vai cobrar o pênalti lá, aí o goleiro fica assim para querer espantar lá o jogador para ele errar. Mas o jogador, se ele estiver concentrado, ele já sabe onde vai jogar. E ele vai e faz o gol. Amém, Luiz? O Luiz falou, foi o primeiro a falar amém. Então ele fica fazendo aquela jogadinha, o jogador vem, dá aquela paradinha para desconcentrar o goleiro, para chutar. Você não vê que dá aquela paradinha? Às vezes ele erra, porque não é para você parar, é para você continuar, querido. Amém, querido? É para você acertar o gol. Então você tem que acertar o gol, vai e chuta e faz o gol e ganha essa partida em nome de Jesus. Amém, queridos?
Não tema as lutas, viu, querido? Não tema as dificuldades, não tema problema. O problema foi feito para a gente ir para cima e resolver, e orar e buscar Deus. Amém, amados? Então, nós achamos que nós devemos, que nós estamos bem, quando a gente está na luta. Quando está na luta, a gente tem que buscar Deus. Quando está na luta, a gente tem que estar buscando os pés do Senhor, porque a gente tem que estar próximo a Deus para nós recebermos a nossa bênção. Mas como nós estamos, como está tudo bem, aí é que nós temos que buscar mais a Deus, querido, porque a gente busca a Deus até receber alguns permanecem, outros mas quando a gente está bem, quando está o dinheiro no bolso, está tudo certo as coisas, está tudo bem na nossa vida, aí é que a gente tem que buscar a Deus. Porque aí é mais difícil. Não sei se eu conseguir passar. Quando você está com dinheiro no bolso, quando você tem carro novo, dinheiro, casa, tudo, pode viajar, tem milhas no cartão, está tudo bem, será que você vem na manhã com Deus? Será que você vem na igreja? Será que você acorda na madrugada? Será que você busca a Deus? Será que você fala do amor de Cristo? Será que você, quando está tudo bem, será que você faz isso? Ou você vem na igreja só para agradecer? Consegui agora? Amém, queridos? Então, quando está tudo bem, é aí que você tem que glorificar a Deus. É aí que você tem que adorar a Deus. E é aí que você tem que buscar a presença do Senhor. Quando está tudo ruim, quando está aquela luta, aquela prova, e é aí que você tem que começar a agradecer a Deus. E é aí que você tem que adorar. A gente vê tantos milagres. Primeiro adorou, e aí depois Deus realizou um milagre. Não é isso? Tantas pessoas fizeram isso. Então, o primeiro que denuncia a bênção é o inimigo. Amém, queridos? Deus é poderoso sobre todas as coisas, inclusive sobre o Satanás. Amém, queridos? Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Então o rei pediu para o profeta Balaão para que ele fosse até lá e desse uma palavra de maldição àquele povo de Israel, porque ele estava com medo, porque era um medo poderoso, era um povo poderoso, e ele estava com medo daquele povo chegar e tomar todo o reino dele lá. Instruiu-os Balaão: ficai aqui esta noite, versículo 7. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão: ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo. Amém, queridos? Então, os anciãos de Moabe, eles foram até o Balaão para pagar os augúrios e o que? As maldições. Tem pessoas que recebem para fazer o mal para as outras pessoas. Você entende isso, né, queridos? Então eles chegaram lá para Balaão e falaram isso para ele, fizeram essa oferta para ele. Ele falou assim: eu vou consultar a Deus. E aí Deus ordenou a Balaão: não vá com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Pode vir o que for sobre a sua vida, você é povo abençoado. Não tem medo dessas coisas que vêm sobre a sua vida, em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está
Então, quando alguém bater o pé, você fala, sai em nome de Jesus. Quando alguém bater o pé para você, você estende a mão, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Amém, queridos? Palavras, olhares, falcatruas, coisas que armam para te prejudicar, fofocas, pessoas que falam mal de você. Deus é justo e Ele vai ser o seu advogado, Ele vai te defender. Amém, queridos? Não faça por você, pela sua força, porque Deus é com você. Você faz parte desse povo de Deus, você é um povo escolhido. Jesus morreu na cruz por nós, não teve maior sacrifício. Amém, querido? Então todo o medo que vem sobre a sua vida, ai, eu não posso, meu vizinho me viu agora com essa roupa nova, meu vizinho me viu agora. Meu querido, você vai entrar com humildade, Deus te deu e você vai seguir. Amém, queridos? Aleluia. Quando alguém dá uma paradinha querer ameaçar para você, segue no teu foco, segue o teu caminho, porque Deus é contigo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Recebe essa palavra do Senhor sobre a sua vida esta noite. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos filhos de Balaque: tomai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Eu acho tão bonita essa palavra, pois o Eterno, pois Deus falou que não é para eu ir convosco. Eu não vou amaldiçoar povo nenhum, porque aquele lá é um povo abençoado. Amém, queridos? Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusa-se a vir convosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Vocês lembram alguma coisa semelhante a isso, queridos? Quando Jesus estava no deserto, o que foi lá? O que falaram para ele? O pastor está falando um monte de Satanás, né? Mas o que ofereceram a Jesus? Pode falar. Mas fala aí, Luiz. O que ele falou lá? Alguém lembra mais? Se postrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Se você der uma assinatura aqui, eu sei que eu vou liberar isso aqui. Você, propina, coisa errada, irmãos. Mentira. Tudo que é enroscado, coisa enroscada, sai disso em nome de Jesus. As coisas têm que ser certas. A palavra do cristão tem que ser certa. Eu falo que o homem tem que ser homem, independente da religião que ele é. Eu costumo falar isso. Agora o cristão tem que ser homem dobrado. O homem que é cristão tem que ser homem dobrado, porque ele teme um Deus, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. A palavra do homem de Deus não pode fazer curva. Amém, queridos? Então, se você falou que vai levar a sua esposa para jantar, você leve. Se você falou que ia fazer algo para o seu filho e para a sua filha, você faça. Se você fez um voto com Deus, faça, porque é melhor que você não tenha feito. Amém, queridos? Amém, meus queridos? Não tenha medo de falar a palavra não. Mas eu não podia falar não para ele, né? Porque senão, né? Querido, se Deus falou que não, é não. Então não vai. Isso é para homem e para mulher, tá bom, queridos? Se Deus fala não, é não. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Aqui entra um mistério, hein, queridos? Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. E aí eu li esse texto 10 vezes, peguei todas as versões da Bíblia e fiquei lendo.
E eu não conseguia enxergar aqui, porque Deus falou para ele não. E aí o Balaão falou para eles, para esse povo que já foi a segunda vez. O rei lá insistiu: pô, vem aqui, vai me deixar na mão, eu vou te dar tudo, eu vou te dar mais coisas. Aqui que o Balaão fez, falou assim: ó, descansa aqui esta noite, vossa minha, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Olha, vai ter uma negociação aqui. Então a gente fala muito isso de licitação, né? Licitação, quando existe um serviço do governo a ser prestado, vai asfaltar a rua. Então a empresa do Zé, a empresa do Yuri trabalha com asfalto. Então a que for mais barata vai fazer o serviço. Isso é uma licitação. Amém, queridos? E aí eu trabalho aqui para o governo. Aí vem o Mateus de uma outra empresa e fala assim: ó, você que trabalha aí, vê se você descobre o preço do que o Yuri vai dar e o que o Zé vai dar, porque eu dou o preço mais baixo, eu ganho essa obra e eu te dou 10% do serviço. Não acontece aqui no Brasil, tá bom, queridos? É outro lugar. Amém? Amém? Deus já tinha falado para Balaão o quê? Não. Aí o versículo 20 fala assim: então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira de Yahvé, sua partida provocou a ira de Deus, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua, e seus 2 servos o acompanhavam. Então Deus falou para ele que não era para ele ir, não é isso? Agora Deus falou para ele ir, não é? Mas aqui no 19, aqui no 18 e no 19, o inimigo entrou no coração do Balaão, entrou na mente, né? Que a gente fala, ó, ele ficou na mente da pessoa. Porque, não, eu não vou aceitar isso, pode voltar lá e falar para o rei. E o rei voltou e falou assim: ó, eu vou te dar grana, vou te dar honraria, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Subornou ele aquilo, falou: meu, mas vou poder trocar de carro, vou poder comprar um jato, vou poder viajar para o mundo, não vou precisar trabalhar, meus filhos vai, é só um negocinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se Deus muda de ideia, eu vou ver se Deus fala: esquece isso aí, vai lá, tudo bem, vai. Porque o que Deus esperava de Balaão? Falou: meu amigo, fala para ele que eu não vou, pega as tuas coisas aí. Isso nós já falamos, né? Se seus amigos, essas pessoas que te rodeiam, que ficam aí na sua volta, que quer ver a sua destruição, e você continua levando no seu Face, no seu Instagram, você continua às vezes levando até para sentar na sua mesa. É para cortar, querido. O que Deus esperava de Balaão é que Balaão falasse: meu, vai embora, já está falado. Não é? E sim, é sim. Não é isso? A palavra do crente não é sim, sim, não, não? Deus já não tinha falado não? Então é não, não insista. Sua partida provocou a ira de Deus, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada. O inimigo, ele fica irado com a gente quando a gente vai receber alguma coisa, não é? Ele não quer destruir a gente, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, quando a gente está buscando o Senhor, quando a gente está com o coração contrito, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, o inimigo fica o quê? Irado com a gente. E se você é mais ousado, você ainda fica cheio, né? A gente vem cantar até lá Romanos 16, 19 diz, e a gente canta, né? Esmagará. Não é assim?
Mas quando a gente provoca a ira de Deus, aí, você tem ideia disso, querido? O que é provocar a ira de Deus? O único que ele não podia ofender, o único que ele não podia fazer, era Deus. O primeiro que tem que ser o nosso recurso, e não o último, como já tem ministrado, acho que o Luiz, uma das últimas vezes que ele ministrou, que ele falou, ele reforçou isso, que a gente faz tudo e, vou orar a Deus para ver se eu consigo resolver essa situação. Não é assim? Na vida comum é assim. Então, a pessoa tem um problema, passa pelo encarregado, o encarregado na empresa não consegue, passa por chefe, não consegue, passa por gerente, não consegue, por diretor, não consegue, aí vai para o dono da empresa. Quando chega no dono da empresa, o problema tem que ser o quê? Resolvido. Agora, se o dono da empresa não resolve, que na igreja não se aplica isso, tá bom, queridos? Às vezes a gente vê isso. A igreja cresce um pouquinho, o pastor já não conversa com pessoas. Não, você tem que falar, para falar com o pastor tem que marcar horário. Deus me chamou para ser pastor de ovelhas. Pode ser que eu não tenha outras qualidades, mas o que Deus me chamou é para pastorear, para cuidar. É isso que o pastor chamou, amém, queridos? Dentro da igreja se diz, ele é administrativo, ele administra muito bem. Aí Deus levantou o Arão e o lá, que é o Luiz e o Mateus, que me ajuda nisso, nessa parte administrativa. Porque além de eu não ser bom nisso, não foi para isso que Deus me chamou. Amém, queridos? Deus o chamou para cuidar disso e para outras coisas. Recebe aí Luiz e Mateus. É por um tempo, outras pessoas virão e vocês irão. Amém, Barba? Tá escondendo aí? Para você também, viu? E para muitos aqui que tem chamado. Amém, Glauber? Amém, né? Amém. Amém, Yuri, que na última vez ele veio aqui e falou, eu vou vir aqui ministrar. Como aquilo falou no meu coração, queridos. Ele me ensinou. Ele me ensinou. Porque a gente precisa querer outras coisas melhores, não só na vida secular, porque esse mundo é passageiro, mas é na casa de Deus. Teve um dia que a Melissa fez uma oração tão bonita aqui que não precisava nem pregar mais. É assim que nós precisamos ter, querido, querer crescer na casa do Senhor. Mas não para ser pastor, para ser bispo, para ser... Não, isso aí, nem tem isso na Bíblia, viu, queridos? Nem tem isso na Bíblia. Está recebendo aí, amado? O que Deus esperava de Balaão é que ele tivesse uma atitude. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você? É que eu e você tenham uma atitude. E deixa, você é livre, querido, para fazer o que você quiser. Mas isso vai provocar a ira de Deus? Você quer isso mesmo, provocar a ira de Deus sobre a sua vida? Eu estava conversando com o Gu em casa, a gente estava tomando lanche, conversando coisas da Bíblia. E eu falei aquilo que eu sempre falo, né? Tem pessoas que têm o que nas costas? Um alvo, né? Ou uma marca. E não adianta, querido. Não adianta correr. Não adianta fazer, porque existe um propósito. Deus criou eu e você porque existe um propósito sobre as nossas vidas. E vai se cumprir. Em nome de Jesus. Eu não gosto muito, né, disso aí. Eu sempre falo para casa, eu não gosto muito de falar, eu venho pelo amor, eu venho pela dor. Você tem que vir consciente, querido. Você tem que vir consciente que Deus é soberano sobre as nossas vidas. E você tem que estar consciente que se você desobedecer à voz de Deus, você vai sofrer. É sofrimento. Sofre porque quer. Nossa, pastor, é verdade, querido, são escolhas. São escolhas. Deus não podia fazer esse pessoal, quando chegasse no caminho, cair num buraco, morrer todo mundo, e nem lá incomodar o balão não cair e não pecar? Podia ou não podia? Mas ele deixou. Eu falo para lá, então vai. É isso que você quer e vai.
Aí a gente fala, quando as pessoas começam a insistir, às vezes, quer fazer? Então faz. Quebra a cara e depois... Como? A Érica já ouviu isso também? Quem mais já ouviu isso? Você vai? Então vai lá. Depois que quebrar a cara, o que acontece? Tem uns que não voltam de vergonha, mas vai voltar, porque aqui a igreja não é minha nem sua. Estamos aqui porque nós servimos a Deus. Apesar da porta estar fechada pelo ar-condicionado, mas a de fora está aberta. As portas estão sempre abertas. Amém, queridos? Para receber aqueles a quem Deus tem um chamado, a quem Deus escolheu, a quem Deus tem um propósito. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre a sua família. Deus tem um propósito sobre a sua família. Então, quero falar para você descansar no Senhor, para você entregar a sua família nas mãos do Senhor, os seus filhos, noras, genros, netos, netas, quem for, entrega na mão do Senhor e para de sofrer, porque você não vai poder fazer nada, você só vai se desgastar, só vai perder tempo, só vai deixar o cabelo cair, só vai ficar ansioso, estressado, só vai perder dinheiro, só vai perder a paz no seu lar. Então descansa no Senhor, entrega, porque Deus está cuidando. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Deus é misericordioso, né, queridos? Porque Deus dá sinais que você está errado, Deus dá sinais que eu estou errado. Nesse caso, ele estou decepcionado com Balaão, estou decepcionado com você, Jadel. Aí ele começa a dar sinal, não vai, não compra. Quando as coisas começam a enroscar, você quer comprar alguma coisa, está meio enroscado, você vai viajar para um lugar e não dá, e o horário não consegue, vai fazer um negócio e o negócio começa a enroscar, não faz, ainda que seja tentador, nossa, se eu comprar eu vou ganhar. Se Deus está colocando empecilho, não vai, não faz, é o que aconteceu aqui. E aí a jumenta viu o anjo do Senhor parado. Quem que viu o anjo do Senhor? Parado na estrada com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada A culpa é da? Balaão desobedece a Deus e quem apanha? Eu desobedeço a Deus e quem sofre? A minha família, a minha esposa, meus filhos. Eu não dizimo, eu não oferta na casa do Senhor, a minha vida financeira é enrolada. E a culpa de quem que é? É do governo. A culpa é da igreja, que tem que dar 10% do salário para o pastor, que tem que dar 10% do salário para a igreja. Eu não obedeço a Deus, as coisas vão tudo errado. E a culpa é sempre a gente nunca é culpado, a gente sempre acha alguma coisa errada, a gente sempre quer colocar a culpa na jumenta, a culpa em outra pessoa, a gente não assume isso. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito. Ele não bateu só nela, o texto está falando assim que ele espancou a jumenta para fazer voltar na sua janela. Ela saiu correndo lá para o campo, ele foi lá e espancou ela para voltar, como se quem estivesse no caminho errado era a jumenta. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro e apertando neste o pé de Balaão, ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Então naquela hora não deu, aí tinha um muro aqui, outro muro aqui, só tinha isso aqui, o anjo do Senhor veio aqui, e aí Balaão continuou, a jumenta pegou e deu uma espremida nele aqui para não passar, e ele pegou, o que aconteceu? Bateu na jumenta. E a culpa é de quem? A culpa sempre é do outro.
Se a obediência precede a bênção, a desobediência que acontece? A desobediência traz maldição. A desobediência retarda a bênção. A desobediência pode fazer com que você perca a bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Por que retarda? Porque nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça. Deus pode falar, não, eu estou vendo que ele não vai errar mais, não vai pecar mais, então vai receber. Ou não, ou você perde mesmo. E aí você vai falar, eu desobedeci a Deus e eu perdi. Eu estou nessa situação porque eu desobedeci a Deus, então eu perdi. Mas eu vou continuar e não vou mais desviar do caminho, porque eu não quero mais perder nada na minha vida. Amém, queridos? O anjo do Senhor mudou de lugar. Agora é a terceira vez. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão, com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Amém, queridos? Às vezes a gente coloca a culpa em outra pessoa. Às vezes a gente tem um gesto para com a outra pessoa por causa da nossa desobediência, porque a gente fica bravo, fica irado. E o que acontece? A gente sempre desconta no outro, não é assim? Às vezes tem uma discussão. Você já veio nervoso da rua, chega em casa, você desconta em casa. Os covardes fazem isso, não é assim? Então bebe, chega em casa, bate na esposa, bate nos filhos, espanca todo mundo. Por que não arrumou confusão lá na rua? Dentro de uma hierarquia, o chefão lá recebe bronca do dono. Você fez as coisas erradas, não sei o que lá. Que uma pessoa sem a consciência, sem Deus no coração, o que ele faz? Chega na equipe, o quê? Desconta onde? Vocês fizeram tudo errado e eu tomei bronca por causa de quem? De vocês. Não é assim que acontece? A gente está passando por essa situação porque a culpa sempre é da jumenta, é sempre de outro. A gente não assume alguns compromissos que nós temos, e quando a gente chega para uma pessoa que não deve ouvir algumas palavras, a gente pega e fala e ofende o nosso filho, a nossa filha, a nossa esposa. A gente ofende pessoas, porque a gente sempre quer achar uma culpa no outro. Amém, queridos? Vamos ser obedientes à voz de Deus. Quando você já sabe que não é para fazer, já não faça. Não siga o caminho. Deus deu uma oportunidade 3 vezes. Deus falou, Deus estava falando, e ele insistiu nisso, porque ele não estava focado em Deus, ele estava focado naquilo que ofereceram para ele. Aquilo que ofereceram para ele. O inimigo, ele vem, que a gente talvez nem percebe, né? Foi uma palavra aqui que lançou. E ele falou, não, fala lá para o rei que eu não vou me dobrar. Aí ele falou, mas ele já jogou, ele já lançou aquela sementinha de maldição na vida da gente. E se a gente der ouvido, a gente vai e faz. A gente vai por esse caminho. A gente segue o caminho errado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta:
a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não. Nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. E questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria a ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor: pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Parece uma coisa meio, né? Ele ficar falando com a jumenta, o diálogo dele com a jumenta. Mas às vezes Deus usa situações para que a gente entenda. Então a jumenta falou aqui com ele, não falou? E ele não falou com ela? Sou eu que te sirvo tanto tempo, te levo para tantos lugares e você faz isso comigo? Sou eu que deu o meu filho, o meu único filho, filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados. E você faz isso comigo? E você não me honra? E você fica brincando de ser cristão? Você não leva a minha palavra a sério? Você não tem uma vida digna de um servo, de uma serva do Senhor? Deus está perguntando para você: o que eu fiz de errado para você? O que eu te fiz errado, Jadel, para você me tratar desse jeito? Como eu e você temos tratado Deus? Como nós temos tratado o nosso Deus? Tudo que dá errado: Deus, você não está me vendo, não? Será que Deus não está me vendo passar por isso? A minha vida toda eu fico nessa luta aqui. Será que Deus não está vendo nada? E Deus está colocando empecilhos. Deus está colocando às vezes o ímpio para falar com a gente, para direcionar a gente, e a gente está insistindo. Nosso foco está em outras coisas, menos em Deus. Nós possamos estar com nossos pensamentos voltados para o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas, querido. Creia nessa palavra sobre a sua vida. Creia na palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai realizar na sua vida. Pastor, fica dando essas palavras motivacionais. Eu creio na palavra de Deus, querido. E você crê também. Eu sei que você crê na palavra de Deus. Então viva o que Deus tem para a sua vida. Parece redundante, né? Mas é para você viver. A palavra de Deus ela nos trouxe e nos traz vida, meu querido. Ela vem nos confrontar, sim, porque estou sendo confrontado pela palavra de Deus. Como que eu estou tratando Deus? Tem outras coisas que têm me atraído, têm me tirado da presença de Deus. As coisas do mundo, as modinhas do mundo, a tendência mundial, a tendência da nova era, de não sei o que está acontecendo. Eu creio no final dos tempos. Eu creio que Deus vai buscar a igreja e nós vamos subir com Ele. Isso eu creio. Amém, queridos? E nós estamos ouvindo falar de muitas coisas, muitas ideologias, tantas coisas. E nós temos visto isso. E tem uma frase que está no muito comum, que o certo virou e o errado é isso que está todo mundo falando. Antes era o novo normal, né? A pandemia, agora vai ser o novo normal. E agora tem essa palavra: o certo virou errado,
e o errado virou certo. O certo é certo, o errado é errado. Continua para nós, que ele não fica repetindo isso aí. O certo é certo, o errado é errado. O que Deus falou está falado. O que Deus falou, não está falado. O que está na Bíblia, está na Bíblia. O que não está, amém, amados? Se Deus falou sim, é sim. Se Ele falou não, é não. É não. Chega de fazer as outras pessoas sofrerem por causa da sua desobediência, por causa da minha desobediência. Quem sofreu aqui foi a jumenta, ela apanhou, foi espancada. E às vezes as pessoas que estão do nosso lado só nos aguentam porque é Deus que dá graça. Tanto na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, os nossos clientes, nossos fornecedores. Porque o anjo falou aqui, se fosse eu, o que tinha acontecido? Eu tinha te matado. A gente fica bravo com algumas coisas, né? Mas vem a graça de Deus. Então a gente precisa ter mais graça de Deus no nosso coração do que esse meio a meio, meio ira, meio graça. A gente precisa parar de ficar andando nessa linha aí. A gente precisa parar de ficar sendo atingido por qualquer coisa. Eu não vou falar por nada porque nós somos seres humanos. A gente às vezes atinge sim. Esses dias aconteceu uma situação e a Glaucia, a gente estava conversando e aconteceu uma situação que nos entristeceu. Mas a graça do Senhor veio sobre as nossas vidas e a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Ainda que naquele momento a gente, dá uma decepção, mas Deus dá graça. Amém, queridos? Deus dá graça. Estava conversando com o Zé hoje a respeito lá, uma situação, e a pessoa está devendo tanto. Aí o Zé falou, mas não vai pagar. Não vai pagar mesmo. Mas Deus vai seguir, porque Deus prospera. A gente tem uma pessoa em comum que a gente estava conversando, e eu falei, Zé, a situação é essa. Ele falou, não vai pagar. Mas eu falei, mas Deus está abençoando ele, prosperando, não está precisando disso aí. Porque Deus abençoa, amém, queridos? Amém? Deus quer que você sacode lá a poeira do seu pé, o pó do seu pé e siga a sua vida, querido. Amém? Segue. Então foi ruim? Foi. Mas daqui para frente vai ser bom. Daqui para frente vai ser bom. Porque a vontade de Deus sobre a minha, sobre a sua vida é boa, perfeita e agradável. Então chega de pôr a culpa na jumenta, chega de bater na jumenta, chega de ofender as pessoas que não precisam ser ofendidas, chega de dizer palavras duras, chega de dizer palavras duras para quem não precisa mais ouvir. Pode até ser que no passado foi um erro, mas já foi, já passou. Às vezes discute e fica lançando a mesma coisa que aconteceu há muito tempo, fica, mas aquela vez, será que vai ser igual? Vai ser igual? Vai repetir isso? Chega a isso, querido, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor. Eu sei que não é fácil, é só Deus que pode dar isso para nossas vidas, mas Ele vai dar. Porque a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. E a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Ou talvez a gente tenha até medo de pedir. Será que Deus vai poder fazer isso para mim mesmo? Deus tem mais para a sua vida, querido. Deus tem mais para você. Deus tem vida e vida em abundância. E Deus permitiu que Balaão continuasse a viagem, chegasse até lá. E ele pediu ao rei um sacrifício. E ele preparou. E aí o rei lá ficou achando que ele ia fazer algo contra aquele povo.
mas ele fez o que Deus falou para ele. Amém, queridos? 23 diz assim, a partir do versículo 7. Foi quando Balaão pronunciou esse oráculo em forma de poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó. Vem, declare ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Como eu posso falar do meu irmão, da minha irmã, se Deus o ama? É isso que ele está falando. Como eu posso fazer pronúncia para aquele povo se ele é o povo de Deus, é o povo amado de Deus, é o povo escolhido de Deus? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a quarta parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como deles. Então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizesse? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênçãos sobre eles? E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Não devo eu e você tomar cuidado, fazer aquilo que só Deus fala para nós falarmos? Amém, ministros, profetas do Senhor? Fale somente o que Deus mandar você falar. O que Deus não mandar você falar, guarda para você. Agora, se Deus falou, se Deus pôs no seu coração para falar, fale. Se Deus colocou no seu coração e você vai saber, você vai sentir, fale. Deus deu essa autoridade para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? E abençoe. Use a sua boca para abençoar as vidas. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar para que Deus tenha falado ao meu e ao seu coração esta noite, para que a gente entenda que Deus tem um caminho perfeito para as nossas vidas. Eu não sei quantas vezes você está culpando a mula, a jumenta, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Eu não sei quantos anos você está fazendo alguém sofrer. Eu não sei quantos anos você está insistindo em se desviar do caminho que Deus tem para a sua vida. Mas hoje é dia de você acertar o passo. Hoje é dia de você acertar o caminho. Hoje é dia de você pedir perdão a Deus e reconhecer que Ele é soberano sobre a sua vida. Deus está te dando essa oportunidade, assim como Deus deu a oportunidade para ele 3 vezes. E ele insistiu. Aí na 4ª vez o anjo falou: ó, comigo não. Se fosse comigo você já tinha morrido. E que você tenha essa atitude esta noite, de tomar uma posição, de ter um posicionamento, de seguir o caminho que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Quero chamar a pastora aqui, ela vai orar nesse momento. Que você receba essa palavra, que você receba isso em seu coração, que nós possamos obedecer a Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua preciosa palavra, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós com amor, nos instrui, nos ensina, nos dirige, que o teu não é não, que o teu sim é sim, que precisamos fazer segundo como o Senhor nos ordenar, Pai, porque nós somos as ovelhas e o Senhor é o pastor. O Senhor que nos dirige e nos conduz, nos alimenta e nos protege. Então, Senhor, que possamos ser ovelhas obedientes ao nosso pastor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que possamos meditar, que possamos praticar e viver essa palavra. No santo nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.